pessoal, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, né? Mais uma quarta-feira, esse shiur, esse estudo do Upload está indo até vocês numa quarta-feira. Toda quarta-feira nós temos o Upload. Hoje, de forma especial, está sendo uma gravação, mas vai subir para vocês no horário, vai estar disponível, porque amanhã nós não poderíamos estar aqui por causa de compromisso, mas nós não queremos deixar de levar mais uma noite de estudo e compartilhar com cada um de vocês. E a gente tem alguns temas aqui, a coisa já estava fervendo aqui no nosso meio agora sobre o tema que a gente vai estar trabalhando hoje. Foi um tema, inclusive, que foi pedido, sugerido por uma das pessoas que acompanham o Upload, né? A grande tribulação ou o momento da tribulação. A gente vai falar sobre isso, grande momento, e há uma divisão na tribulação ou não. Então é o nosso assunto de hoje. Na verdade, a gente começou meio que uma série, né? Vamos dizer assim, que ela não é seguida, porque a gente interrompe alguns momentos com outros temas que surgem, seja em período festivo ou outro assunto que surja, mas sempre que a gente vê lá os últimos dias, a gente vai ter um teminha entrando ali. O primeiro, né, o primeiro da série dos últimos dias que a gente falou, já tem acho que 2 semanas atrás, foi sobre avivamento ou imoralidade. Eu estava até pensando, certo, não seria nem colocar imoralidade, seria avivamento ou apostasia, que já tem a ver até com o que a gente vai estar trabalhando um pouco aqui. E a gente já falou desse aspecto, né? Então você que quer acessar, acesse lá, tem um vídeo aí no canal do YouTube, os últimos dias, avivamento ou imoralidade ou apostasia. O que a gente vai ter nos últimos dias? O que vai ser mais marcante nos últimos dias? E a gente sempre foca a busca pela compreensão judaica, o que a literatura judaica menciona, o que a gente sabe que a Torá, os oráculos foram entregues a esse povo, e eles têm muito o que ensinar para nós, até porque a nossa base, a origem da onde a gente tira o conhecimento, vem de uma realidade, de um contexto judaico. Palavras, frases, termos utilizados vêm de dentro de um contexto judaico e até dentro de um contexto histórico, né, judaico. Então é importante a gente estar buscando essas fontes, sempre estar trazendo para vocês. E aí a gente viu a primeira parte dos últimos dias aqui, a gente viu essa questão. O que a gente vai ter? Porque alguns textos vão trazer um sentido de que nos últimos tempos haveria um avivamento, um mover. A gente escuta isso há muitos anos, né? De um grande mover que viria, né? Nos últimos tempos, mas ao mesmo tempo que você vê as escrituras também citando a apostasia, né? A grande apostasia nos últimos tempos, a imoralidade. O texto fala como nos tempos de Noé, né? Chega a comparar esse tempo que dentro da história bíblica é um tempo de grande degradação, né? E por isso a necessidade de uma purificação, de uma nova terra, de uma renovação, de uma novidade que a gente vê ali na história de Noé. Então a gente viu esses 2 textos e demonstramos aqui que a literatura judaica, na verdade, ela mostra que conforme a gente vai se aproximando e entrando nos últimos dias, próximo do fim, né, o termo que você queira utilizar aí, próximo da vinda do Mashiach, né, e o sentido que a literatura judaica diz é que, na verdade, vai ser cada vez mais marcante. Aqueles que são apóstatas e aqueles que são avivados. E o conceito de avivar também diferente daquele contexto de avivamento que a gente vê propagado hoje. Parece que avivamento é o repleplé, é o movimento, são sinais, maravilhas, é o falar em língua, né, é o rodopiar. A gente mostrou o verdadeiro sentido de avivar, que está relacionado à própria Torá, viva dentro de nós. O viver a Torá, o viver a instrução do Eterno. Então é a palavra viva dentro de nós. E aí tem uma situação interessante, antes da gente entrar no nosso tema de hoje, que é tribulação, né, como um marco desses últimos dias também, que antecede a vinda do Mashiach. É importante a gente analisar uma coisa que eu acho que tem a ver até com o que a gente vai falar hoje. Porque hoje a gente vê eu vou chamar assim, uma igreja, né, onde é ensinado e é passado ao povo a necessidade de contemplar
esses movimentos, esses sinais, e as pessoas parecem que ficam totalmente dependentes e elas olham para sinais e pessoas que são usadas, vamos dizer assim, e vê aquilo como uma demonstração. Aquilo é o poder de Deus. Ali está a presença de Deus, né? E elas estão meio que, como é que eu vou dizer? Aquilo passa a fazer parte dela. Aquela é a verdade. Se tem movimento, se tem todo aquele contexto, sinais, Deus está ali, é ali que eu tenho que estar, é ali que é o certo, é ali que está a verdade. E isso gera já uma preocupação para o final dos tempos. Porque uma das características dos últimos dias do final dos tempos é que aquele chamado o anticristo, ele iria se apresentar com sinais e prodígios. Então imagina uma pessoa que tem como entendimento que o lugar onde tem, ou aquele que apresenta sinais e prodígios, é aquele que é usado, né, pelo Eterno, ou por Deus, ou aonde está a verdade, o poder de Deus, ela facilmente será levada quando alguém surge com grandes sinais e maravilhas. A gente vê pessoas e multidões seguem homens por causa de ditos sinais e maravilhas. Imagina quando vier o anticristo, quando vier a manifestação do anticristo, e aí é outro assunto que a gente não vai entrar aqui, enganará a muitos, né? Então, é importante a gente estar atento a essa possibilidade de engano que pode levar muitos e arrastar muitos aí, né? Shalom, pessoal. E é interessante que a operação do erro, né? O teste do falso profeta em Deuteronômio 13 é uma coisa que está avisado lá na Torá de Moisés, onde a gente tem o fundamento de tudo aquilo, né? E que é justamente assim, Deus avisando, olha, se vier levantar um profeta e ele fizer sinais e maravilhas, mas se ele falar contra a Torá, não deis ouvidos, porque o Criador, o Eterno, ele está provando o coração de vocês para saber o que vocês gostam. Vocês gostam dos sinais e maravilhas ou se vocês gostam do próprio Eterno. Por quê? Porque a palavra dele é a verdade, definida e conceituada como verdade, e ela é a vida. Então, o avivamento. E é por isso, assim, fazendo uma digressãozinha, que poucas vezes a gente se dá conta que, por exemplo, Atos 10, quando Pedro ouve a voz do Eterno vinda do céu, e é a voz do Eterno, é dito, e vem com aquele lençol, né? Pedro mata e come, e ele diz, não, Senhor, jamais. É um sinal, um grande sinal, mas aquilo para Pedro era contrário à Torá. Então, ainda que seja a voz do Eterno, ele diz, não, Senhor, porque ele sabe, ele conhece o teste do falso profeta. Deuteronômio 13, que o engano vai ser operado para aqueles que, desconhecendo o teste do falso profeta, vão cair pela operação de sinais e prodígios, que não digamos assim, o que a Torá, o que a instrução nos diz que é a verdade e que já diz que a operação do erro é feita desta forma. A gente tem Shalom, boa noite. O assunto é tão importante porque nós estamos vivendo esse tempo, já temos visto alguns sinais, né? Vamos falar aqui desses sinais um pouco mais. Essa separação que o Roche já colocou, que vai haver dos que são filhos, os que não são filhos, vai haver essa separação, vai ficar bem definido cada vez mais, né? E aí quando a gente fala da importância de conhecer a lei de Deus, para sabermos como vamos ter que nos comportar nesses próximos anos, nesse período que a gente entende pelos sinais que a gente está entrando, como é importante conhecer. E quando a gente sempre defende, e uma das nossas lutas para ser luz é mostrar e provar a importância de voltarmos ao verdadeiro fundamento dos apóstolos, porque esse exemplo que a Maria acabou de nos dar é porque Pedro tinha um fundamento, e o fundamento dele era a Torá.
Então, hoje eu entendo, e até mais à frente eu vou fazer uma colocação sobre isso, que este período que nós vamos passar, nós precisaremos da Torá para passar por esse período. Precisaremos conhecer mais ainda a lei de Deus, a instrução de Deus. E a restauração das nossas raízes, como a gente sempre fala aqui, ela nos dá uma profundidade, um conhecimento que a gente não recebeu no cristianismo em 2000 anos. Quando a gente vê esse posicionamento de Pedro, porque a gente vai ver muitos irmãos dizendo, mas Pedro comeu. Não, ele não comeu. Ele recebeu a visão e ele foi provado ali, né? Ele foi testado ali, o comportamento dele. Porque ele sabia que não podia, né? Ele diz, não, jamais coloquei nada por causa do conhecimento. E este conhecimento, entender essa realidade, entender o contexto da Bíblia, entender no seu contexto original, a mensagem original será a nossa segurança. Será o que vai nos ajudar a passar por tudo que nós vamos ter que passar ainda mais para frente, né? Porque nós vamos estar seguros na Torá. Então, o ponto mais importante, a gente não está entrando no tema, mas o ponto mais importante, isso é importante estar colocando aqui, é que o mais importante do que entender se está na tribulação, se não está na tribulação, se vem a tribulação, se passa pela tribulação, se não passa, esteja na verdade, se apegue à verdade. Porque é a verdade que vai fazer com que você não seja levado pela operação do engano, pela operação do erro. Você está falando da verdade, a importância de estarmos na palavra, surja a mensagem que for. Eu estou na palavra. Paulo chega a citar, ainda que venha um anjo, se ele falar algo diferente dessa instrução, dessa Torá, que seja anátema. Anátema, né? Maldito. Então, a importância de você estar firmado na palavra, não estar como alguém adormecido, né? Essa palavra adormecido vai vir muito nesse tempo aí, numa relação do aquele que está dormindo com a apostasia, uma relação desses dois termos aqui. Então é importante, se apegue à verdade, busque a verdade, a instrução do Eterno é a base. E quando você está falando da verdade aqui, eu estava lembrando, mais uma vez, que a gente fala desse tempo de Noa, né? Os últimos tempos comparado aos tempos de Noa, porque você vê a arca, né? Tevá, né? Com a relação da própria palavra. Ou melhor, a arca estava naquele tempo, inserido naquele tempo, só que ela estava num nível superior a tudo aquilo. Né? Aqueles ali estavam sendo salvos, estavam sendo preservados, por quê? Porque estavam na palavra. Então, a gente vai chegar, porque parece que já estou adiantando e falando o que eu penso, né? Que ele estava naquele momento, num tempo de um dilúvio, num tempo toda aquela morte, juízo acontecendo, porém ele estava na palavra e aquilo fez com que a salvação ao mesmo tempo em meio àquela realidade. Se a gente hoje for falar sobre as características, você já até deu uma introdução. Nós temos sinais acontecendo, esse período ia trazer os sinais, as revelações, sinais em Israel, sinais em toda a terra, né, de morte, de fome, mas sempre houve. Mas por conta, inclusive, da internet, a gente hoje tem acesso ao volume, por exemplo, de terremotos que tem na Terra. Hoje a gente tem acesso ao volume de fome que tem na Terra, ao volume de doenças e de número de mortes que tem na Terra. Esse aumento da informação está trazendo para a gente essa realidade que disse que neste período de tribulação nós íamos ver um aumento dessas guerras e rumores de guerras. Temos textos que falam sobre isso. E a gente também tem, além desses sinais, nesse texto de Noé, eu até coloquei aqui, né, a referência que fala do contexto, né, antes da vinda do Filho do Homem. Qual o contexto? O que estaria acontecendo, né, nesse período? Então, do texto de Mateus 24, no versículo, eu vou ler um pedacinho pequeno, no versículo 37, ele diz, porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo
e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam nada até que veio o dilúvio e arrastou a todos. O próprio Yeshua está montando o cenário de como seriam os dias antes da vinda do Filho do Homem, da sua segunda vinda. E aí ele está montando o cenário. E ele dá alguns textos, como é importante a gente conhecer, então, e eu acho que o Rocha pode falar melhor até do que eu, quando a gente fala, então, de comendo, bebendo, primeira coisa que ele fala, casando-se, dando-se em casamento, de uma forma assim, estavam fazendo da forma errada. Né? Estavam fazendo fora de como Deus estabeleceu, né? Comendo o que não deveria comer, porque nós sabemos que existe uma orientação com relação aos alimentos, bebendo de forma desregrada, embriagando-se, e a gente sabe que existe um ensinamento para você não se embriagar, casando-se, dando-se em casamento, fora da lei, fora da orientação de Deus. O povo se misturando com aqueles que eram pagãos ou com os que não serviam a Deus. Ele fala, não faça isso. Então a gente vai ver que existe um contexto de homens e mulheres longe de Deus, fazendo todo tipo de aberração, de pecado, de abominação. Esse era o contexto. E não é diferente o que nós estamos vendo. Hoje nós estamos vendo pessoas que já estão incomodadas. Quando você fala alguma coisa, olha, mas... vamos pensar nisso, olha, o que Deus fala sobre isso? Você incomoda. A gente já viu uma guerra nas mídias hoje contra a família. A família é um núcleo importantíssimo. É revelação também do reino de Deus, a família. E a gente já vê hoje uma luta contra as famílias, tirando Deus, né? Eu vi esses dias uma prefeitura tirando, tá na guerra porque quer tirar a Bíblia das prefeituras, das escolas, proibido falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então nós estamos caminhando para um contexto de caos, como a gente vê que o próprio Yeshua está sinalizando esse texto. E eu vejo aí também uma sombra, assim, se a gente pensar até no bezerro de ouro, que após o pacto, né, quando Moisés vem, porque ele tarda, né? E aí a gente tem um paralelo com Yeshua, que muitos dizem, vem nada, mas tarda, já tem 2000 anos, não veio ainda, né? E Moisés demorou, e faltava pouquinho, né, para ele chegar, parece que faltava 2 dias, né? E o povo levanta para comer, beber e se divertir com o bezerro. Êxodo 32. Você falou, eu vou pedir para o pessoal guardar, como você falou aí. Tudo aquilo ali que aconteceu foi porque eles estavam esperando o Moshe descer logo, e o Moshe não desceu. Ele atrasou, ele tardou. Isso. Guarda isso aí que eu vou falar um negócio depois. Então, e aí, quer dizer, tem isso que a Dani estava pontuando, que é da sociedade em geral, ter uma perda de valores, mas eu acho que o nosso pai, aqui nas Escrituras, ele está até mais preocupado com aqueles que são povo dele, e que podem ir para um lado ou para o outro, porque é nesses que vai se operar o engano, é nesses que se gostam, mas não se comprometem, conhecem, mas não vivem de alguma forma. Por quê? Porque o povo do bezerro de ouro lá, quer dizer, eles o quê? Eles fizeram o pacto, eles juraram e disseram faremos e ouviremos. E aí eles levantaram o bezerro para adorar ao Criador, só que é uma adoração que ele não recebe, porque é feita conforme o homem, a mente humana. E isso fala de uma religiosidade sem Torá, no sentido de sem verdade suficiente, mas com alguma verossimilhança. Tem coisas que parecem boas e tudo. E aí você faz ao seu modo e você está desapercebido, né? Comendo e bebendo, casando, dando-se em casamento. E me lembra aqui o texto de Jeremias 16, que diz que o pai, primeiro enviaria os pescadores para pescar. E se o povo, aqueles que não fossem fisgados pelos pescadores, gente, nós aqui somos pescadores, enviados pelo pai, para que vocês sejam despertados para a verdade da Torá.
Depois viriam os caçadores, que os caçariam, né? Jeremias 16, 16 a 18. E é tremendo, porque é essa a oportunidade. Parece que Yeshua tarda, né? Só que tem um cenário aí que se hoje ouvires a voz, não endureçais o coração, mas que depois aqueles que não ouvirem, né, e construírem o bezerro de ouro para adorar a Deus e permanecerem no bezerro de ouro, herdarão a morte, né? E aí virão os caçadores e os caçarão. Eu vou pedir só para você voltar ao início desse texto que você leu, o tempo de Noa. Como é que começa? 24, né? Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noa. Nos dias do dilúvio, naquele período, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se. Só essa parte inicial. Por quê? Porque já começa a falar nos dias da vinda. E quando fala de dias, eu percebo que às vezes a gente fica sem um padrão. Quanto tempo isso se refere? Porque quando eu olho para esse texto, por exemplo, ele vai falar que será como nos tempos de Noé. Os dias da vinda será como nos tempos de Noé. Percepção minha é que esse tempo é um tempo ainda um pouco mais distante daquele que é o nosso tema, que é a tribulação. Por que eu estou afirmando isso? Porque diz o texto de Mateus 24 que o que vai acontecer na tribulação nunca houve igual. Uhum. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, esse tempo aqui não está inserido dentro daquilo que eu chamo de tribulação. Você está percebendo? Uhum. É um tempo em que você já vê degradação moral, que você já vê aquilo que a gente falou no vídeo passado, vai começar a ficar muito claro quem é de um lado, quem é do outro. Os lados vão ficar bem marcantes, quem segue Torá, quem não segue Torá. Porém, eu não estou falando de uma realidade de tribulação. A tribulação ainda vem uma parte depois disso, você percebe? Porque diz que na tribulação nunca houve igual. Sim. Então não é. Na verdade, Yeshua está dizendo que esse tempo que aconteceu com Noa, ele que está dizendo, será como na vinda do Filho do Homem. Nos dias da vinda. Então, estou falando, os dias. Só para terminar aqui, Então, Yeshua está dizendo aqui que ele faz essa comparação. Quando a gente fala dos dias, eu também não estou falando que foi logo que ele estava fazendo a arca. Primeiro que a arca levou 100 anos. E ele pregou por 100 anos. E ele pregou por 100 anos. Então nós estamos falando de um período. Esse é onde eu quero chegar. É um período, não está... não diverte do que você falou. Mas Yeshua está dizendo que antes da vinda do Filho do Homem será como nesses dias. Então eu tenho que ler o que ele colocou. E aí a gente sabe que ele está dizendo aqui que será como ocorreu nos dias de Noé, para que a orientação da arca viesse, antes disso isso também já estava acontecendo, ou seja, não só 100 anos, já acontecia antes. Então é um longo período que já vinha neste período de um caos total. Mas é que eu estou definindo... E aí antes... Esses dias, traz a realidade desses dias para os dias de hoje. Eu posso chamar isso de tribulação? Que Mateus vai... eu posso dizer que será como na vida do Filho do Homem. Não. A questão é isso aqui. Essa vida. Isso aqui vai ser chamado de... É o que está... Estamos na tribulação. Não. que vai acontecer na tribulação nunca aconteceu. E isso aqui aconteceu. Não, então, por isso que eu digo, período, a gente pode pensar que houve um período de Esse caos. é o versículo. 37. Período de caos, e Yeshua está dizendo, que será como na vida do Filho do Homem. Então, um período de caos, um contexto, um cenário onde foi decidido, então, construir uma arca. E aí, nós estamos falando de um período longo, né? E aí, a gente vai chegar, ok, o que eu digo, não acho que difere do que você falou. Acho que existe um período antes de caos, que é o que está aqui. Perfeito. E que o Que povo mas não não é percebia. chamado de tribulação. E que o povo não percebia que Noa, enquanto construía, agora entrando no período da construção da arca, que enquanto ele construía a arca, ele estava praticamente pregando, falando, olha, vai acontecer. E o povo não se percebeu, ou seja, vai acontecer
dessa forma também. Nós vamos estar chamando a atenção, olha, vai acontecer, e o povo não vai se perceber. Muitos não vão perceber. Que essa característica é a característica da apostasia. E Isso. a literatura Dos sinais. e a literatura judaica vai dizer o seguinte, que na verdade a tribulação ela vem como um instrumento para tirar o homem, despertar o Salvar, para acordar o homem. para despertar. Isso você tem em toda a história do povo de Israel. Sempre que o povo de Israel havia um afastamento, um distanciamento da Torá, sempre que havia esse adormecer ou essa apostasia, o Eterno vinha e trazia o quê? Juízo pontual. A gente vai despertar O juízo é para despertar. e aí eles despertavam no meio daquilo. Então eu percebo nesses dias de novo exatamente isso. Um tempo de apostasia que antecede a vinda do Mashiach, mas que isso vai anteceder também aquilo que a gente está, o tema de hoje que a gente não entrou ainda. Então, tribulação, que é a tribulação. E a gente já está vendo isso acontecendo no dia de hoje. A gente olha como que está a sociedade hoje, a gente vê essa degradação, essa apostasia crescente. De forma assim clara, né? Só uma frase aqui em cima do que você falou. Quando Deus fala sobre juízo, é para que não aconteça, para que o homem seja despertado. Se o juízo acontece, é porque a mensagem não foi recebida. Isso é importante. Eu ouvi isso de alguém. Mas é interessante que em meio ao juízo, na aplicação do juízo, você tem despertamento. E você vê isso. Quando o povo estava lá sofrendo no Egito, eles despertam. Nesse caso de não ouviram. Mas é exatamente isso que diz Romanos 5. Romanos 5, a partir do verso 3, diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações. Enfim, na verdade, existe uma medida de tribulação que é para despertamento. Para salvação. Mas, sim, mas nisso também haverá um moer e um espremer. E é interessante que há até um verso em Apocalipse que diz assim: não danifiqueis o azeite e o vinho. Porque o que é o azeite, senão o espremer da azeitona, né, que nós precisamos dar fruto, o espremer, que é o mais valioso, precioso da azeitona, é o azeite, né? E vai estar num período de tribulação, mas que o próprio Eterno diz: olha, não vai ser danificado o azeite nem o vinho, que eu creio que são esses que estão sendo despertados para não perecerem, né? Sendo moídos pela tribulação, para a perseverança, para a esperança, né? Mas para não perecerem. Mas vamos lá, Mateus 24, vamos tentar ver. Então, o que é a tribulação? Que período é a tribulação? Eu acho importante aqui a gente definir essa característica da tribulação e aquilo que é muito falado, né? Em que momento vem o Mashiach? Né? Falar a respeito das duas vindas do Mashiach, que embora muitos digam que não há na literatura, a gente vai falar aqui que é claro e evidente isso na literatura judaica, as duas vindas do Mashiach, 2 tempos, 2 períodos, isso a literatura judaica comenta amplamente até. E em que momento, então, se já houve a primeira vinda, em que momento acontecerá uma segunda vinda? Que é aqui que você tem uma divisão, né, dentro desse tema que a gente está aqui trazendo para vocês hoje, porque uns dizem que, na verdade, a vinda dele, ele vem para arrebatar a sua igreja, e arrebatamento vai ser um outro tema de outro dia para a gente mergulhar, mas a gente vai citar esse termo aqui, porque não tem como não citar. Esse arrebatamento, ou melhor, aqueles que são do Senhor, vou falar assim, né? Aqueles que são do Senhor, que pertencem ao Senhor, que estão firmados na verdade, na Torá, eles vão ser retirados antes de iniciar a chamada tribulação, e aí não passarão por ela. Ele vai ser retirado, e aí é chamado de pré-tribulacionista, né? Ele vai ser retirado em um momento ali, no meio da tribulação ali, em algum momento ali específico, e aí é o chamado dos tribulacionistas, ou ele será tirado depois, que é pós-tribulacionista. Então essa é a questão que a gente vai começar a analisar aqui, mas primeiro lendo o que diz Mateus capítulo 24, vocês vão ler a partir de quê? Do 21,
Eu acho que a gente podia ler. A Dani começou lendo no 37, né? E a gente pode prosseguir do 37. Ou você Então, quer. antes. Antes. 21 já é importante. 21. Então vamos lá, eu leio 21. 20. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no Shabat, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser: eis que o Mashiach está aqui ou ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos Mashiach e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Eis que, de antemão, eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Aí começa: imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Vamos lá. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, ou chofar, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Continua? Já tem muita coisa para a gente analisar aí, né? Vamos lá, com base nesse texto, eu posso dizer que o Mashiach vem buscar os eleitos ou aqueles que estão caminhando segundo a Torá antes de uma tribulação? Eu vejo assim um paradigma, como essa saída é considerada em Apocalipse o segundo êxodo, e também isso está nos profetas, né? Nos sinais e maravilhas, nas pragas do Egito, todo Israel passou pelas 3 primeiras sinais ou pragas, né? A partir da 4ª houve distinção. Então particularmente eu entendo que todo o povo passará por alguma medida de tribulação, e após um certo período, não mais, que aí vai ser juízo. E existe um texto também que diz que Deus não fez os dele para o dia da ira, né? Não preparou para o dia da ira. E Filadélfia é preservada da hora da tribulação. Mas eu vou aproveitar o simbolismo com as pragas, para puxar essa linha para o meu, né, para a minha rede aqui. Porque eles estavam no Egito. Eles pode não ter sido atingidos, mas estavam dentro do Egito, no meio daquela realidade, preservados de um certo ponto, em um momento, mas dentro daquela realidade e daquele tempo. Né? Estou falando isso porque a primeira coisa que eu queria destacar logo aqui, vamos dar a base para o pessoal, é que não há nenhum fundamento na literatura nenhuma judaica, um pensamento judaico, pensamento de qualquer autor, que é judeu, que está ali, não há nenhum fundamento de uma retirada da tribulação. Ou melhor, o conceito do pré-tribulacionista não existe em nenhum conceito das escrituras e nem da mente, do contexto judaico. Não existe. Né? Da onde veio essa ideia de uma igreja arrebatada, vou usar o termo que é mais comum, as pessoas entendem melhor, de uma igreja que é arrebatada e que não vai passar pela tribulação, que é retirada antes e vai ficar no céu só lá contemplando o pau quebrando aqui embaixo. Da onde surge isso? Qual a origem desse pensamento? E antes, então, vamos focar aqui então nessa questão do período, então vamos combater isso. Eu acho que aqui na mesa, nós 3
concordamos de que isso é uma falácia, não tem fundamento. E aí eu até levantei algumas coisas que vieram junto com essa doutrina, com essa corrente, né? Ela surge, essa teoria da dispensação, né? De um período de épocas, então um período em que o povo seria retirado antes da tribulação. Isso surge, não tem 200 anos. Primeira coisa, quando a gente fundamenta, a gente está falando em fundamentar no conhecimento, na sabedoria judaica, de buscar a restauração das raízes, os sábios, estamos falando de coisas muito antigas. E aí tem então um evangelista, um reformista, chamado John Nelson Darby, que traz, então, ele cria essa teoria da dispensação, de que o povo seria retirado antes da tribulação. Na verdade é uma teoria, a teoria da dispensação, ela vai dividir os tempos. Ela vai dividir o tempo. Você tem lá o tempo da inocência, você tem depois o tempo da lei, depois você tem o tempo da graça eu vou falar. Eu acho interessante, né, falar isso também, que o problema da teoria não está em você ver que o Eterno agiu de forma, ou se expressou, ou se manifestou de formas distintas em tempos distintos. Não é esse o problema. O problema é que eles dizem o seguinte, por exemplo, houve o tempo da lei, agora é o tempo da graça, o tempo da graça acabou, a lei acabou, aniquila a lei, porque agora o tempo é o tempo da graça, é a dispensação da graça. O problema é exatamente essa quebra que eles impõem ali. Esse é um dos itens que ele traz nessa teoria. Primeiro, então ele faz uma separação e diz que houve a dispensação da lei, e hoje a gente vive a dispensação da graça com a igreja, a dispensação da lei com o povo judeu. O povo, ele vai dizer o seguinte: separa. Fala desse cara, vamos falar dele, porque por isso, a discurso também, eu sei se eu vou errar a palavra, mas eu acho que é anomistas. São aqueles que são contra a lei. Né? Dizem que a lei não existe. E aí, com base nisso, ele também vai dizer o seguinte, que o judeu, na verdade, que se converte ao cristianismo, esse se torna povo de Deus. E o judeu que não se converte é Israel. Ele que vai fazer nascer essa corrente também doutrinária de que a aliança com Israel, ela foi substituída pela aliança com a igreja. Então, a igreja se tornou mais importante que o povo que ele disse que era dele, menina dos olhos, escolhida para sempre, com quem ele fez as alianças, as promessas, e que nós fomos enxertados nesse povo. É impossível haver uma substituição, porque nós fomos enxertados neles. E se eu digo que isso foi substituído, eu estou indo contra toda a palavra. Então, na corrente dele, quando ele traz essa questão do pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser, por ser mais importante, ela vai ser tirada, ele diz também que os judeus ficarão aqui, sofrendo tribulação sozinho. Bom, se eu fui enxertado, Efésios 2 diz que em Machia, em Yeshua, no corpo dele, fomos feitos um povo. Então significa que eu sou o povo, ele vai vir, vai cortar o povo no meio, vai levar, porque o judeu tem que ficar para passar a tribulação, e depois ele volta. Então volta 3 vezes. São várias as questões que vão contra a palavra do princípio ao fim dessa corrente. Ele começa a criar explicações para as teorias dele, porque ele vai sempre se deparando com uma coisa. Ele fala isso pelo seguinte, que ele diz que o judeu fica e a igreja sobe. Aí ele vai dizer o seguinte, por que ele fala que o judeu fica? Ele tem um motivo por que ele fala isso. Ele fala que o judeu fica porque ele vai ver que tem uma profecia que diz que o anticristo vai se assentar lá no templo e ele vai fazer cessar os sacrifícios. Opa, se eu estou falando que a gente está no tempo da graça, que a lei acabou, como que eu vou ter sacrifício lá na frente? Aí ele vai dizer o seguinte, a igreja é tirada e aí a lei volta. Entendeu? A lei vai voltar a ser aplicada, vai estar os judeus aqui. É por isso que ele começa a inventar desculpas ali para justificar. Mas vamos lá, o importante. Então foi esse cara, o cara que diz que lei acabou,
né, que agora a dispensação da graça é esse cara que vai, na verdade, ele começar a propagar, constrói essa a ideia teoria da pré-tribulacionismo, do pré-tribulacionismo, que a gente já está mostrando que não tem fundamento, não e tem, que, na verdade, então é uma coisa recente. Antes de 1800, muito recente, nunca se falou de pré-tribulação, de retirada da igreja. retirada antes de um período de tribulação. Não. Então, o conceito de um período de tribulação sempre existiu. Sempre existiu. Não, o conceito de tribulação. Sim. De um período que antecede a Sempre existiu. Esse é o conceito judaico, Sempre da literatura existiu. judaica. Sempre existiu. Que Os profetas antes falaram. da vinda do Mashiach haveria um período de Sim. tribulação jamais visto, né, na face da Terra. Então isso é um conceito. Só que ele vem e fala que antes disso, né, uma igreja vai ser tirada, vai ter um arrebatamento que vai acontecer. Então é algo recente. Na verdade, século XIX. É Né? 1800 1830, mais ou menos. 1800 a 1880. Ele nasce em 1800. 1830 ele começa a divulgar essa teoria. Na verdade, a culpa é da Margarete. Você sabe disso? É que a gente tem a Margarete aqui. A culpa é da Margarete. Na verdade, ele começou, sabe disso não? Não. Ele começou a propagar isso porque em 1830, para dar uma data precisa, uma mulher, uma jovem, chamada Margaret MacDonald. Essa moça, ela tinha ela era de um movimento mais profético, né? mais repreplé, a gente ia falar hoje assim. Ela recebeu uma visão, um sonho profético de cristãos sendo arrebatados. E ali ela começa a propagar, e aquilo se espalhou de uma forma assim muito, muito marcante, aquilo que ela falava, né? Por causa dessa influência dela. E ele foi influenciado, na verdade, por essa palavra, por essa visão profética que ela teve. E aquilo se propagou, e você tem até isso hoje dentro, nessa pegada mais assim, desse arrebatamento, dessa coisa dentro da igreja. Fruto, na verdade, ele foi influenciado por essa história. Depois você pesquisa aí, em homenagem a Margaret MacDonald, ela que começou essa... Nós temos até bíblias livros, e até pouco tempo atrás, tem filmes mais recentes falando sobre os deixados para trás, e hoje a gente está aqui mostrando isso. Não tem verdade. Você vê aquela imagem louca que, né, aí some o piloto de avião, né? Até há pouco tempo o pessoal falava, não sei nem se é verdade, que as empresas eram obrigadas, né? Não podiam ter dois pilotos cristãos no meio de um avião. Não. Para que se verdade, tem essa história. Isso mesmo. Os bastidores. Então você vê todo esse filme que gera até aquela coisa, pessoas sumindo, fica só a roupa, né? E carro bate, aquela coisa toda. Então, esse conceito não é um conceito judaico, e é um conceito, na verdade, é uma teoria nova. Uma heresia, inclusive, que tira a eleição de Israel, que inventou a substituição de Israel como povo de Deus. Nós fomos enxertados, que é um povo que é pseudo-Ruth. Eu ouvi essa expressão. Seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo, para onde você for eu vou. Como assim? Se eu vou ser retirado e o judeu fica? Não, nós fomos enxertados em Israel. Então o caminho não é esse, né? Então só mais uma pausa aqui. Por que eu acho importante a gente ter essa clareza do engano que tem no pré-tribulacionismo? Porque que mal isso pode gerar, né? E aí essa é a minha preocupação. Para mim, o mesmo mal que hoje esse conceito de avivamento pode produzir amanhã. De pessoas que buscam sinais, que buscam maravilhas, e amanhã vem aquele que é a figura do anticristo com sinais e maravilhas, eu vou seguir o cara, porque ele é aquilo que... eu cresci entendendo que aquilo ali é onde está o poder de Deus, ali é onde está a presença de Deus, ali está o que é a verdade, né? Então, assim como lá, para mim, algo está sendo preparado para conduzir pessoas a seguir esse que vai fazer sinais e maravilhas, da mesma forma, o problema do pré-tribulacionismo, desse conceito, dessa teoria, é que você imagina,
Daqui a pouco chega a tribulação, vai ficar que nem aquele povo que esperava Moshe não veio. Eu pensei que eu fosse embora antes da tribulação, está uma tribulação terrível, então ele não vem. Ele não vem, frustração. Aí faz o bezerro, adora o bezerro, dizendo... Apostasia. Agora, é interessante que, por exemplo, em Apocalipse, a gente tem isso que a gente está falando, o centro de Apocalipse ele é escrito numa estrutura quiástica, que é paralelo entre os primeiros capítulos, os últimos, e aí vai caminhando e tem um centro que traz o cerne, digamos assim, da mensagem. E o cerne da mensagem está no capítulo 12. De acordo com os estudiosos, depois a gente pode explicar melhor essa estrutura quiástica. Mas o verso de Apocalipse 12, 17, diz assim: e o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente. A questão da semente da mulher é aquela profecia em Gênesis 3,15, né, que está lá desde o início, é o proto-evangelho, né, a primeira mensagem das boas novas, que é a semente da mulher que traria redenção. Então, a semente, esse remanescente da semente, porque a semente também é a palavra de Deus, né? E aqui ele explica, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Mashiach Yeshua, né, de Jesus Cristo, em algumas Bíblias. Então esse é o centro. Então a guerra, quando vier o sistema do anticristo, a guerra é focada nesse remanescente, né? O engano vai surgir naqueles que estão desapercebidos, mas o problema é contra os que têm a semente da verdade, que é guardar os mandamentos de Deus e também o testemunho de Mashiach. Porque nós temos uma parcela de pessoas, por exemplo, no cristianismo, que tem o testemunho de Mashiach, reconhecem que ele é o Mashiach, que o ensino é precioso, né? Mas o que eles não têm? Os mandamentos de Deus, que é a Torá perfeita, que é exatamente o que Mashiach ensinou, mas que por distorções, uma certa apostasia, engano, né, é dito que ele ensinou outra coisa, quando ele mesmo diz que nada passaria e que quem ensinasse contrariamente à Torá seria considerado mínimo, ou vão no reino de Deus, né? E alguns também que têm os mandamentos, mas não têm o testemunho. Então, assim, a verdade está nesses dois aspectos, né? Está lá pontuado em Apocalipse 12, 17 e 14, 12 diz quase a mesma coisa. Que a gente, para estar aliançado, e é contra esses que o dragão vai fazer guerra, né? Que é o remanescente fiel, né? Os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Yeshua. Bem, vamos lá? Vamos lá. Então, esse texto vai falar, lê depois para mim, de novo, estava procurando aqui para tentar ler na fechita aqui, mas Mateus 24, 22 vai falar da presença dos escolhidos dentro desse templo. É isso? Vamos lá. Mateus 24, versículo 22. É sobre a abreviação dos dias, nenhuma carne se salvaria, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Por causa dos eleitos, aqui tempo, está falando da tribulação, né, nesse tempo de tribulação, por causa dos eleitos, esse tempo seria abreviado. Então tem eleito ali, então eles vão embora. Então, eliminamos, com base nesse texto, eliminamos o pré-tribulacionismo. Está dentro ali, está falando agora nesse tempo da período de tribulação. Quando eu cheguei aqui, a Dani me perguntou, né? Tem pequena e grande tribulação, né? No tempo que a gente botou o tema aqui, a grande tribulação, né? E eu falei, não, eu vejo como uma unidade, como uma coisa só. É o tempo da tribulação, que é o tempo que dentro da literatura judaica vai falar que antecede a vinda do Mashiach, né? Que também é um termo, na verdade, que estava no contexto judaico, que era conhecido pelos judeus na época, chamado de dores de parto. Sempre que você tinha esse termo, dores de parto, você falava acerca da vinda do Mashiach. Então, aquele momento de contração, né, que você tem ali. Momento ruim,
mas que ao mesmo tempo tem um sentido bom, né? Porque está vindo. Né? Então fala daquele momento, a mulher que está ali com aquelas dores, a dor é algo ruim, é algo que sofre, todavia é algo bom, que vai produzir algo bom, né? Que vai nascer. Né? Então, esse é o sentido que passa ali, um momento de dor, porém que vai produzir algo bom, que é a vinda do Mashiach. Então, sempre que você tem esse termo utilizado, que é utilizado lá por Pedro também, eu acho que 2 Pedro cita dor de parto também, esses dias da angústia, Tessalonicenses parece que também menciona, tem outros textos que cita esse sentido desse termo aqui, dores de parto. Então sempre que fala disso, assim como na literatura judaica vai falar também sobre o calcanhar do Mashiach, nós estamos no período do calcanhar do Mashiach, ou da poeira do Mashiach, porque próximo da sua chegada, próximo da sua vinda, ali vai haver uma grande tribulação, ou melhor, uma tribulação jamais vista, né? Só que essa tribulação ela tem um processo, por isso que às vezes a gente fala tribulação, grande tribulação, não para dividir algo em momento, é a tribulação, é aquele momento de grande sofrimento que jamais foi visto igual, né? Até sobre a questão de falar sobre o calcanhar do Mashiach, eu gosto muito. Gostei muito de ouvir sobre isso, porque, como a gente sempre faz aqui, nós temos buscado o conhecimento dos sábios, né? O pensamento dos sábios, que têm uma intimidade maior com a palavra, eles são os oráculos, né? E os sábios vão dizer que quando... É maravilhosa essa colocação, porque eu estava estudando e quando os sábios dizem que quando o Eterno declara que a serpente ia ferir a semente de Eva, a semente da mulher, a gente pensa, semente, a mulher não tem a semente, né? A semente para gerar os filhos, a semente vem do homem, e aí eles falam que isso já faz menção ao Mashiach, né? Ao Messias, que já nasceria de uma semente incorruptível, uma semente direta do próprio Deus, ele foi gerado pelo próprio Deus, né, pelo Espírito. Então a gente vai vendo, vai analisando e vai fazendo as conexões com Yeshua, com Jesus, né? E aí os sábios dizem que, e eu achei isso tremendo, quando a gente fala em calcanhar, não estamos falando de um lugar do corpo, do calcanhar físico, mas quando você entra no ambiente, quando você anda, o seu calcanhar pisa primeiro naquele ambiente. Então, eles estão dizendo de uma geração que seria o calcanhar do Messias, ou seja, uma geração que vai trazer o reino dele. Ele vai pôr o pé na terra, o calcanhar dele vai pisar através dessa geração, a geração do calcanhar, a geração de Mashiach. E essa geração, que é o calcanhar, seria ferida pela serpente, que é exatamente o que você falou. Essa grande tribulação representaria essa ferida, né? Só que no final dela, né, vindo Yeshua, e juntos pisaríamos a cabeça da serpente. Então eu achei essa revelação dos estudos dos sábios tremenda sobre a questão da grande tribulação e da vinda de Mashiach. E esse texto de Mateus 24, no versículo 29, né, eu botei aqui 29, vai dizer que a vinda dele é depois da tribulação. É isso? O termo diz no versículo 29. Porque a cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver será tomado até o que ele tem. Não, desculpa, 25. Perdão, eu li o capítulo 25. No final, imediatamente após a tribulação. Isso. Da grande tribulação. E aí depois, embora ele cite só a palavra tribulação, não cita esse adjetivo aqui, mas o contexto é grande tribulação. Sim. Uma tribulação que jamais foi vivida. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder de grande glória,
e ele enviará os seus mensageiros, seus anjos, com um grande som de trombeta, que ajuntarão os seus eleitos desde os 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Vamos falar só aqui tem coisa pra caramba. Então, a vinda depois da tribulação, está dentro do contexto da grande tribulação, aqui, uma vinda depois, diz que os astros, eles serão abalados, eles cairão, o sol não dará mais a sua luz, né? Você vai ver eventos acontecendo aqui nos astros, e isso tem uma informação que eu ia ter que entrar no tema de astros, que eu gosto muito, mas vamos lá, você tem tantos sinais aqui que demarcam tempos, alguns vão traduzir para eclipse, a chamada lua vermelha acontecendo também, mas fala das estrelas caindo do céu também. Quando a gente fala desse céu desabando ou deixando de existir, é porque eu estou falando de algo, de um contexto profético. Ou melhor, eu estou no final de tudo aquilo que está anunciado no céu. Tudo aquilo que está anunciado, eu estou no fim. Porque o céu anuncia a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou melhor, encerrou, acabou. Você está no fim. Aquilo que foi dito, chegou o tempo da concretização total. Como se estivesse pegando um livro, o céu é como um livro. Cheguei na última página, agora fechei, acabou a história, encerrou. Né? É o que está sendo dito ali naquela linguagem que a gente tem ali dos astros, que é um outro assunto que a gente vai poder trazer aqui no Upload, que é um assunto muito longo. E aí vai dizer, né, que chega o fim. Né? Eu acabei falando dos astros aqui e me desconectei. Então, o sinal do Filho do Homem após o período da grande tribulação. Após o período da grande tribulação. E é interessante que os céus e a terra, né, são testemunhas mesmo. Eis que chamo os céus e a terra como testemunho, que coloco diante de vós 2 caminhos, a bênção e a vida, a morte e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais. E não é por outra razão também que Yeshua, no Sermão da Montanha, ele fala que nada da palavra do Pai passará até que céus e terras passem, porque um dia passarão. A gente lê na revelação de Jesus Cristo, que na nossa Bíblia é chamado de Apocalipse, mas é a revelação de Yeshua HaMashiach, né? E que um dia os céus se enrolarão como um pergaminho, como está aqui em Mateus 24 também, e está repetido na revelação a João, né? E que essas eram as testemunhas dele, né? Então, 2 testemunhas estabelecem a verdade. Então, um dia passará. E esse texto fala de uma característica dele vindo em sua glória, em glória, não é? Esse filme em glória, aí sim. E quando cita a vinda em glória, está falando de uma segunda vinda. E aí a pessoa fala assim, mas não tem esse negócio de primeira vinda, segunda vinda? Tem isso na literatura judaica. Né? Os profetas vão narrar, o profeta Zacarias vai falar de uma vinda simples, montado num jumento, né? Zacarias tem uma característica, Zacarias 4. Aí depois lá em Daniel 7, vai falar, ele vem em glória, vai vir nessa figura sobre as nuvens, né? Então você vê 2 características diferentes, e eu gosto de falar disso porque as escrituras vão falar de 2 vindas, né? Você vê isso lá também em Hebreus capítulo 9, versículo 28, vai deixar claro 2 vindas. Então nós temos 2 vindas, isso é informação para mim que é importante também. A primeira vinda a gente viu quando ele se fez carne, habitou entre nós, ele veio montado no jumento, e a literatura judaica ainda vai falar que se nós não estivermos prontos, ou melhor, se nós não estivermos no tempo de reconhecer ele, então ele virá no jumento. E ele veio no jumento no tempo que o povo judeu não o reconheceu. Zacarias 9, 9 e 10. Zacarias 9, 9 e 10. Fala que vem como jumento. Primeira vinda. E a segunda vinda está lá em Daniel 7. Eu acho que 9 também. 9 também, se eu não me engano. Daniel 7. Em Daniel 7 você vai ver a vinda sobre as nuvens. Eles vão falar, se estivermos prontos, for o tempo do nosso reconhecimento dele, ele virá sobre as nuvens em sua glória. E é isso que a gente vê descrito aqui nesse momento. A próxima vinda, depois da tribulação, ele virá em glória.
Ok, gente? Amém. E tem uma característica, mas então a gente falou de uma grande tribulação, uma tribulação que jamais foi vista igual na Terra. Esse é o tempo que vai ter antes da vinda do Mashiach, mas também tem uma relação quando diz que vários textos falam de uma proteção especial, né? E você citou, né? Eles estavam ali no Egito, as pragas estavam acontecendo, mas em um determinado momento havia, parece que, uma cobertura especial sobre os escolhidos, sobre quem era povo de Deus. Há essa característica. Isso. Um desses textos, são vários textos, né? E a gente vê realmente paralelos, que aqui a gente vê, tem um cheirinho de Pêssar, né? Quando é dito o sangue no umbral da porta, olha, fica dentro de casa, não sai até que o anjo da morte passe, né? Que é o juízo que viria. E a gente lê em Isaías 26, a partir do verso 20 e 21, diz assim: venha, meu povo, entra tu em direção às tuas câmaras e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te, por assim dizer, por um breve momento, até que a indignação passe, porquanto eis que Yod-Heh-Vav-Heh sai do seu lugar para punir os habitantes da terra pela iniquidade deles. A terra também revelará o sangue dela e não mais ocultará os seus mortos. Né? Então aqui é isso, né? É uma dessas ocasiões em que há um povo que é guardado, escondido, como foi em Pêssar, como foi nos dias de Noé, como até foi com Ló, né? Que ele foi tirado antes, né? E aí a gente vê o que a gente tem pontuado aqui com frequência: juízo e misericórdia simultaneamente. Porque também não diz que não sofrerá nada. Se a gente pegar também, fizer uma comparação à história de Jó, quando passa o sofrimento, não foi permitido tocar, por exemplo, a vida. Mas ele perdeu os bens, perdeu família. Sim. Então, ele sofreu uma tribulação. Né? Mas houve uma preservação também. Deixa eu só concluir uma coisa aqui. Porque é um outro estudo, mas os céus, eles descrevem toda a história. E se você vê, por exemplo, o tempo de ação maligna seriam 6 tempos. Isso está escrito no céu, através de uma constelação, que você vê que ela tem 6 voltas, que fala 6 tempos de movimento daquilo que está simbolizado no dragão ou na serpente ali. Quando você chega no final dos tempos ali, dentro da trajetória da história que é narrada no céu, você vai ver a história de uma figura, de uma constelação, que é a imagem de um caranguejo. Né? E aquele conjunto de constelações que tem ali, são várias estrelas, é chamada de a carapaça do caranguejo, que é o quê? Uma casca de proteção. Você vê que naquela mesma história narrada, você tem uma serpente tentando pegar a coroa da vida, aquilo que simboliza tirar a vida, tirar a vida eterna, a promessa da eternidade. Mas existe aqueles que, dentro desse tempo de perseguição, e ainda vai dizer o seguinte, nesses sinais, coisa que eu queria mostrar aqui, não dá para mostrar. Mas, na verdade, fazendo só sobre isso, mostra que, na verdade, inclusive, foi um tema, agora eu vi que teve uma escola dessa de carnaval que trouxe o símbolo de uma serpente engolindo a própria cauda. Ouroboros, isso aí. Então, na verdade, isso aqui é um plano final do maligno. Ele quer eternizar o seu domínio, por isso que é um círculo. Eternizar o seu domínio. Um domínio onde você tem cauda e cabeça junto. A gente vai ver que a cabeça simboliza poder político, domínio político, e a cauda o engano. Então você tem essas duas realidades no tempo ali de tribulação. Uma opressão política e o império do engano. A gente vai ver que isso está muito presente. A literatura judaica, eu vou te dar a palavra. A literatura judaica, inclusive, vai dizer que são tempos onde nós teremos decretos severos. Meu amigo, já fica claro aqui, você vai viver isso. Então se prepara, não deixe ser enganado por uma história de que você não vai passar, senão você vai acabar se enganando. Já estamos né? E aí você vai apostatar da fé, porque você vai ver no meio disso tudo e não vai estar pronto para essa realidade. Olha só, isso aí. O que diz aqui a literatura judaica. Rabino Yohanan: na geração em que o filho de Davi, Mashiach, virá,
o número de estudiosos da Torá diminuirá, e quanto ao resto do povo, seus olhos ficarão cansados pela angústia e tristeza. Todos os dias trarão novas adversidades, decretos severos. Opa, tá lembrando do período que a gente vai vir aí de Purim? Olha aí, ó. Decretos severos vão surgir. Assim que um problema acabar, outro aparece. Literatura judaica falando de um tempo de grande tribulação, tempo que antecede a vinda, a geração do filho de Davi. Lembra? Você tem duas vindas? Literatura. Mashiach ben Yosef, o servo sofredor, aquele que já veio. A figura do jumento, dito lá por Zacarias, capítulo 9. Depois você tem Mashiach ben Davi, aquele que vem para reinar, a figura do rei, de governo, de glória, vindo em sua glória, dito lá em Daniel, capítulo 7, que vem sobre as nuvens. E aqui a literatura judaica falando que nesse tempo que antecede a vinda do rei, do Mashiach ben Davi, ou melhor, vinda em glória, antes disso, decretos severos vão surgir. Poderia falar mais aqui, ó. Aumento da insolência, isso é literatura judaica. Aumento da insolência e da presunção. Inflação opressiva. Irresponsabilidade desenfreada por parte das autoridades. Centros de estudo se transformarão em casas rebeldes. Guerra. Muitos indigentes implorando sem ninguém para ter pena deles. A sabedoria será pútrida, os piedosos serão desprezados, a verdade será abandonada, os jovens insultarão os velhos, rompimento familiar, você falou agora há pouco aí, com recriminações mútuas, liderança negligente, tem vários exemplos aqui, escassez, pessoas amaldiçoando, blasfemando, confrontos internacionais, nações se provocando e lutando entre si. Isso, você tem tudo isso no Talmud relatado. E confirma, a Brit Hadashah também está de acordo com isso, a gente vê o que está escrito, né? Tanto no discurso de Yeshua, quanto na interpretação também pelas cartas. Né? E até para trazer uma realidade atual, o Zohar, ele vai dizer, e os filhos de Ismael, né? Pode identificar aí quem é, naquela época, a era pré-messiânica, que eles estão falando, percorrerão o mundo inteiro para se levantar contra Jerusalém. E todas as nações se unirão contra os judeus para removê-los da terra e do mundo. Sobre esta época está escrito, é tempo de angústia para Jacó, os judeus, mas ele será salvo dela. Estamos diante de um momento, aí eu vou ter que parar para falar, aonde esse dito representante do nosso, que eu não consigo nem chamar, né? Esse que se diz representante do nosso país, faz uma declaração absurda, né? Inaceitável, que a gente viu há pouco tempo, a gente não aceita, não nos representa. A nossa indignação precisa ser dita aqui contra esse que está se colocando nessa posição aqui, né? Contra Israel e a favor de um grupo terrorista, de abuso de mulheres. Se diz a democracia, né? Ele diz que ele é da democracia, mas lá a favor de abusos de mulheres grávidas e estupradas, crianças mortas na frente dos seus pais, maltratadas, e tudo isso ele vai comparar a um holocausto, a uma realidade histórica totalmente diferente dessa realidade, né? Enquanto o Hamas entra lá e abusa de mulheres, você vê, na verdade, que judeu não fez nada na época. Na verdade, tomaram a casa dele, entraram na casa deles, né? Que roubaram eles. Você tem lá a história à noite dos cristais, né? E mataram 6 milhões ali, que eram simplesmente vítimas, que não atacaram ninguém e não fizeram mal a ninguém. E aí vai comparar um grupo que entra num território, abusa de mulheres, rouba, destrói. Esse é o representante de um sistema que é contra a lei de Deus. E mesmo vai ficar mais claro. Quem é de esquerda, quem é de direita, quem é trigo, quem é joio, quem é o do mal.
Esse é um representante que vai contra o que a gente está lendo e contra tudo que a gente está estudando. Os decretos, né? Tipo aqui, decretos vão severos, vão fugir. Essa também é a ferida, não é a geração dos que são os que trarão o reino de Yeshua. E pode esperar, porque a palavra tribulação que a gente tem aqui, eu até anotei aqui, é tipsis, ou do aramaico, usana, quer dizer também perseguição. Então fala de perseguição, aflição, angústia, pressão interna que faz com que alguém se sinta confinada. É como se você estivesse preso e você não pudesse nem se movimentar, tamanha pressão de fora contra você. É isso que está descrito e que demarca, né, a vinda do Mashiach, né, a aproximação da vinda do Mashiach. Eu vou deixar minha última participação falando que eu ia falar agora, que a gente vê até uma palavra que Maria gosta muito de usar, padrão. José recebeu por meio da visão do rei, né? Ele recebe então o discernimento de um juízo que viria sobre o povo, de fome e escassez, e o povo passou por esse período, mas um representante, um filho de Deus estava lá e obediente à lei de Deus, foi dada a ele a sabedoria de como passar por aquele momento. E a gente sempre vai ver, né, esse padrão, vou usar mais uma vez aqui a palavra, do juízo e o livramento para os filhos, paralelo, né, como alguns exemplos que a gente já deu aqui. E aí faço minha colocação: sair do mundo ou mudar o mundo? Nós fomos colocados aqui para transformar o mundo, não nos conformarmos, transformar a nossa vida e transformar o mundo, sermos luz em meio às trevas. O maior avivamento vai vir nesses períodos que estamos chegando, porque vamos estar buscando, nos santificando, nos aproximando da palavra, da lei de Deus, da Torá, para viver o que vamos viver. Mas viemos ao mundo desde o Éden, e há uma restauração do projeto original, do Eterno, que foi dado ao homem o governo, para o homem cuidar da terra, para o homem governar a terra, e a mulher como sua auxiliadora, ajudadora, com a mesma missão. E nós vamos continuar nesse posicionamento. Nós estamos aqui representando o reino de Deus em meio às trevas. Então, para mim, nós estamos aqui, não sairemos do mundo, governaremos daqui de Jerusalém com Yeshua. Virá também o juízo lá na frente, e a gente não vai falar sobre isso aqui hoje, mas a Nova Jerusalém virá. Esse é o lugar que Deus estabeleceu para o homem, e a gente está aqui para isso, para que a vinda do Fidom, seremos a geração do Mashiach, que vai trazer o Mashiach, o calcanhar de Mashiach, e que você possa guardar no seu coração que a nossa segurança está em obedecer à lei de Deus. Essa é a minha participação final nesse episódio da tribulação. E eu vejo isso também. Tem um brocardo judaico que diz que o que aconteceu aos pais, aos ancestrais, é um sinal para os filhos, para as próximas gerações, né? Que é exatamente, eu acho, que o que está escrito em Romanos 15:4, que diz: todas as coisas que foram escritas anteriormente para o nosso ensino foram escritas. Amém. Para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, o conhecimento, quer dizer, há uma tribulação, sim, mas que para aqueles que estão na palavra e sabem que nós seremos guardados, porque essa é a promessa, né? Nós tenhamos a esperança para perseverar, para nos mantermos fiéis. E o que eu achei lindo que o Rosh Carlos Alexandre falou também, quando ele fala dessa coisa nos céus, né? É que a Torá é eterna, a Torá ela é, digamos assim, do céu, ela é extraterrestre, né? Então ela é para além daquilo que a gente pode imaginar mesmo. E há quem diga que antes do dilúvio havia uma calota, né? Há quem diga não, antes do dilúvio havia uma calota, e há quem diga que esta calota seria como uma lente de aumento. Canopio. Isso, que na verdade o Eterno ele já escreveu
todas as boas novas, isso tudo está escrito nos céus e nas estrelas, porque essa é a Torá de Deus, que é para ser conhecida. E ele já falava dela para Adão e falou por muitas gerações antes, mas ela não foi apagada, né? Como o Rosto está falando. Então, é ali, é aqui que nós temos vida, é nisto que Deus escreveu para que nós não erremos, nós não estejamos dentre os que serão enganados. E o engano não é o erro. A maioria de nós sabe rejeitar o erro, mas o engano é algo que tem uma coisa... Aparência do bem. Do bem, e há uma mentira, e há coisas falsas ali. E basta, num veneno de rato, basta 1% de chumbinho num pedaço maravilhoso de queijo para que o ratinho morra. Então é assim, não precisa ser uma porção necessariamente muito grande, né? E é aí que nós temos que nos apegar a buscar, continuar buscando. Para mim tem muita coisa ainda da revelação de Yeshua em Apocalipse, né, que a gente diz que ainda a gente precisa discernir melhor, e eu creio que com os tempos isso é revelado pelo Rua. À medida que os dias estão passando. Isso, mas nós precisamos perseverar, né, na comunhão dos santos, né, no congregar, no estudo da palavra, nas orações, como os apóstolos, né, de Yeshua fizeram. E isso é uma coisa que a gente precisa manter, né? E assim eu também me despeço. E aí, para fechar aqui, para pontuar, né, esse tema nosso da tribulação, nós vamos ter outros temas relacionados aos últimos dias, né? A gente vai estar sempre divulgando aqui para vocês. Vamos falar um dia sobre arrebatamento, vamos falar um dia sobre milênio. Então teremos outros assuntos dentro dessa série dos últimos dias aqui para a gente estar compartilhando aqui com cada um de vocês. Quem sabe um aí, né? Eu vou morar no céu? Será que eu vou morar no céu? É um tema também que a gente está trazendo aqui, pessoal. Mas eu acho que ficar claro aqui, uma coisa certa aqui que foi muito bem definido, acho que ficou bem claro aqui, é que não há um chamado arrebatamento, uma retirada da pessoa antes de uma realidade de tribulação que vai anteceder a vinda do Mashiach. Então, primeiro, próximo da vinda do Mashiach, haverá uma tribulação jamais vista, uma realidade jamais vivida na face da terra, o que fica claro lá em Mateus 24. Segundo, nós vemos os eleitos vivendo essa realidade. Tem outro texto de Apocalipse que eis aqueles que vêm da grande tribulação, né? Então, com certeza. Você vê uma realidade que é passada, mas existe um certo agir de proteção em meio àquela realidade. Sim, a gente vê características nesse sentido também presentes nos textos ali, de uma certa proteção em algum aspecto, né? Que vai ter ali no meio desse tempo de tribulação. E nós vemos ali um marco da vinda do Mashiach agora em glória, né? Conforme Daniel capítulo 7, em glória, após esse período, e aí ele vem, e aí esse momento também, porque aí é traçado um momento, que eu acho que é um tema que dá para a gente trabalhar depois também, que é outro aspecto, como vai ser aí é o arrebatamento, como vai ser essa realidade, como considerar essa questão temporal, né? Porque tem uma representação da vinda dele, um encontro nos ares, né? Que é essa realidade do encontro dos ares, que é muito bem representado na figura, para mim, há uma relação muito grande com a figura do casamento, né? Que são essas bodas, essa relação do encontro que a gente vê na figura de um casamento, né? O próprio Mashiach, ele falou, eu vou para o Pai preparar a morada. Ele fala de uma relação de alguém que vai preparar aquilo que no casamento judaico é chamada rupá, né? Para a realização desse casamento. Então esse é o momento que ele vem, né? E há esse encontro nos ares, né? Um encontro entre os dois aqui nesse momento. E como se dará isso? Eu acho que é um assunto interessante para a gente estar trabalhando também sobre os últimos dias, que essa é uma realidade que nós viveremos. Ou melhor, se a tribulação for no nosso tempo, que eu acredito que não é, mas eu vou respeitar vocês, mas se a tribulação, essa tribulação aqui, for na nossa geração,
né, que a gente possa estar firmado nessa verdade, porque essa verdade vai nos poupar do engano, da operação do engano. E que possamos então estar desfrutando de tudo isso que a palavra do Eterno tem trazido à nossa vida. Amém? Amém. Que tenha sido uma bênção, né, a vida de vocês, que tenha sido esclarecedor. Você coloca as suas perguntas, que embora a gente não esteja ao vivo hoje, excepcionalmente, mas você pode colocar a sua pergunta, que a gente vai acessar as suas perguntas aí também. Vamos tentar, na medida do possível, estar respondendo, de repente até no próximo upload, a gente está trazendo as perguntas de como foi o resultado, né, desse nosso tema de hoje aqui, a grande tribulação. Então, shalom a todos vocês, Laila Tov, e até o nosso próximo upload.